Bem, obrigado novamente por se conectar comigo e se conectar com sua família da igreja aqui no Life Changers, e eu só quero rezar por você. Rezo por abundância em sua vida. Rezo pelo sucesso sobrenatural em sua vida, bênção sobrenatural. Eu falo a bênção sobre você. Falo de cura por você. Falo sabedoria sobre você. Eu falo por favor sobre você. O favor de Deus envolve os justos como um escudo. Eu apenas declaro aumento sobre sua vida. Aumento do amor, aumento da sabedoria, aumento das finanças, aumento de ideias, aumento da paz, aumento da alegria, aumento da descoberta do propósito de Deus e da próxima temporada de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, estou muito grato pela oportunidade que temos de ficar juntos e por cada oportunidade que temos de ficar juntos. Agradeço ao meu Deus sempre em toda a minha lembrança de você, disse Paulo, que aquele que começou uma boa obra em vós a cumprirá e a completará até o dia de Jesus Cristo. Portanto, estou acreditando que Deus, que começou uma boa obra em você, Ele é fiel para terminá-la e está trabalhando o tempo todo à vontade e trabalhando em nós para realizar seu bom propósito para nossas vidas. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Você é um amante de Deus. Não deixe o diabo mentir para você e dizer que você não é um amante de Deus. Você é um amante de Deus. Você o ama porque ele primeiro te amou, e você é chamado de acordo com seu propósito, e todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. A vida está acontecendo para você. Não está acontecendo com você. Está acontecendo com você. O que quer que pareça ruim, está funcionando para você, a seu favor. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E eu quero retomar esse ensino hoje e continuar onde eu parei no domingo passado quando estávamos juntos. E hoje, quero falar com vocês sobre 3 milagres de intimidade com Jesus. 3 milagres de intimidade com Jesus, e meio que continua onde comecei no domingo passado ao ser notado e desejado por Deus. Ser notado e desejado por Deus. Há algo muito milagroso em ter intimidade com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Há algo muito poderoso sobre isso que Jesus fala em Marcos, capítulo 4, versículo 33. E eu quero mostrar-lhe uma escritura que pode parecer obscura e não relacionada com o tema, mas você vai ver o que eu quero dizer à medida que passamos por este versículo em um par de versões diferentes da Bíblia. Ele diz, e com muitas dessas parábolas, Jesus falou com eles como eles foram capazes de ouvi-lo, no versículo 33. No versículo 34, ele diz, mas sem uma parábola, ele não falou com eles. E quando estavam sozinhos, ele explicou todas as coisas aos seus discípulos. É nisso que quero me concentrar. Diz aqui que, quando estavam sozinhos, ele explicou todas as coisas aos seus discípulos. E eu amo o que diz na Bíblia da Mensagem. Diz no versículo 34, ele nunca ficou sem uma história quando falou. Mas quando ele estava sozinho com seus discípulos, ele passou por cima de tudo, separando os emaranhados, desatando os nós. Observe o que ele diz lá, quando estava sozinho com seus discípulos. Veja, essa intimidade com Jesus é estar sozinho com ele. Ele quer ficar a sós conosco como sua família da igreja, e ele quer ficar a sós com você como seu discípulo. Diz, quando ele estava sozinho com seus discípulos ele passou por cima de tudo. Ele contou-lhes histórias que todos ouviram, mas com eles, quando estavam a sós com ele, quando ficamos a sós com Deus, ele vai passar por cima de tudo. Ele vai resolver os emaranhados. Ele vai desatar os nós. Se alguém precisa de algumas coisas ou se alguém tem algumas coisas em sua vida onde você precisa de Jesus para repassar tudo com você. Você precisa de Jesus para resolver os emaranhados. Você precisa de Jesus para desatar os nós. Bem, ele faz isso quando está sozinho com seus discípulos. Todos os outros ouvem a palavra de Deus. Todo mundo aqui é a parábola. Todo mundo ouve a história. Mas, estando ele só com os seus discípulos, estando ele só com os seus discípulos, estando ele só com os seus discípulos. Mesmo agora, este pode ser um momento em que você e eu estamos sozinhos com Jesus. Somos seus discípulos com quem ele está sozinho.
Como uma família da igreja, somos seus discípulos com quem ele está sozinho. E como um indivíduo, você é seu discípulo e ele está sozinho com você. E quando ele estava sozinho com eles, 3 coisas aconteceram. Ele revisou tudo. Ele resolveu os emaranhados e desatou os nós. Não sei quanto a você, mas estou feliz por aqueles fones de ouvido sem fio, porque sempre que eu tinha os fios, eles sempre ficavam emaranhados, certo? E sempre tivemos que desatar os nós. Então, sejam seus cadarços ou fones de ouvido, é realmente incrível que o próprio Jesus vá resolver os emaranhados e desatar os nós. Que bela passagem das Escrituras, e eu quero mostrar a vocês, essas são 3 coisas que Jesus faz quando estamos sozinhos com ele, e não é exatamente o que eu queria alcançar, não apenas isso. Essa é a minha introdução nos 3 milagres da intimidade com Jesus, que eu quero chegar em Lucas capítulo 19, mas esses são 3 milagres também que ele repassa tudo conosco. Ele resolve todos os emaranhados com a gente e desata todos os nós com a gente. Essa é a minha introdução porque esse é o resultado de estar sozinho com Jesus. A solidão não é a maldição que tantas pessoas pensavam que era. A solidão não é a maldição que tantas pessoas temem. A solidão não é a maldição com a qual tantas pessoas estão preocupadas, e esperam nunca ter que enfrentar, ou se perguntam se algum dia estarão livres daquele sentimento de solidão que têm, ou da solidão que têm em suas vidas. E a solidão para mim, é um sinal para me aproximar da presença de Deus, que Ele está sempre conosco, mas para estar mais consciente de Sua presença, em que Deus quer fazer algo em minha vida, como resultado de estar mais perto dEle. Ele quer falar comigo um pouco mais intimamente. Ele quer me revelar algumas coisas que Ele pode não ser capaz de revelar quando estou ocupado com outros relacionamentos, e outros interesses, e outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Então, solidão pode ser um convite para nós. Poderia ser uma verdadeira bênção para nós se a usássemos para ouvir o que Jesus tem a nos dizer e ouvir o batimento cardíaco de nosso Salvador. No capítulo 19 de Lucas, na semana passada, passamos por essa linda história de Jesus vendo Zaqueu na árvore em que Zaqueu havia subido. Ele era baixo e tinha que subir na árvore para poder ver Jesus. E diz no versículo 4 que ele correu à frente e subiu em uma árvore de sicomoros para ver Jesus, pois ele ia passar por aquele caminho. E o versículo 5 diz, quando Jesus chegou ao lugar, ele olhou para cima e o Zaqueu apresse-se. A tradução New American Standard diz, Zaqueu pressa, muitas traduções, fazer pressa ou pressa, pressa e descer, para hoje eu devo ficar em sua casa. Sabe, nós conversamos um pouco sobre esse versículo na semana passada, mas essa palavra pressa, essa palavra faz pressa. Sabe, não há nada na Bíblia que eu já tenha visto Jesus nos dizer para estarmos com pressa, exceto isso. Ele não nos diz para termos pressa em cultivar nossas sementes. Ele diz que leva tempo. Ele não nos diz que está com pressa em nossas vidas. Diz que Deus é paciente conosco. A Bíblia não diz que você vai ver tudo ficar bonito com pressa. Ele diz que tudo vai ficar lindo com o tempo. Ao longo das Escrituras vemos este princípio de tempo e paciência, e tempo de semente e colheita. O processo, primeiro a lâmina, depois a cabeça, depois o grão maduro na cabeça. Ao longo das Escrituras vemos este processo, esta transformação de movimento lento de uma lagarta em uma borboleta, é um movimento lento. Mas aqui nesta passagem, há uma coisa que Jesus diz que ele quer que tenhamos pressa. Respondeu Zaqueu, apressa-te e desce daquela árvore porque hoje tenho de ficar em tua casa. Há uma urgência que Jesus tem sobre passar tempo com você. Há uma urgência que Jesus tem em vir à sua casa. Há uma urgência que Jesus tem, ele está com pressa. Ele quer que tenhamos pressa de passar tempo com ele, ter pressa de ficar a sós com ele, ter pressa de ouvi-lo, ter pressa de sentar a seus pés, ter pressa de entrar em sua palavra, ter pressa, falar com ele em oração, ter pressa de orar no Espírito Santo, orar em línguas e falar mistérios a Deus, ter pressa de se comunicar com ele, ter pressa de passar tempo com ele. Tudo mais na Bíblia é lento e leve o seu tempo.
E Deus é um Deus de planejamento e processo e coisas estão acontecendo nos bastidores que não conhecemos. Mas aqui, temos o único lugar onde Deus diz, se apresse. Jesus disse para se apressar. Porque Ele está interessado, animado e apaixonado por passar tempo com você, tão apaixonado por vir à sua casa, tão apaixonado por ficar com você, tão apaixonado por você vir e se conectar com Ele. Que bela Salvadora! Adoro o que diz no versículo 5. Jesus percebe, Zaqueu. Ele o notou. Ele olha para ele. Ele o reconhece. Ele fala com ele. Ele o deseja. Ele vem até ele e fica com ele. É exatamente assim que Jesus se sente sobre você. Ele percebe você. Eu amo isso. Ele repara em você. Olha para você. Você não adora isso. Ele está olhando para você. Ele fala com você. Adoro que ele fale conosco. Ele te reconhece pelo seu próprio nome. Ele fica com você. Ele deseja você. Ele vem até você. Ele fica com você. Ele percebe você. Ele vê você. Ele fala com você. Ouça a voz dele agora. Vamos parar um momento e apenas escutar. O que Deus está falando com você neste momento de silêncio? Ele está dizendo que eu te amo. Porque ele com certeza tem. Ele está dizendo que tudo vai ficar bem. Porque com certeza é. Ele está dizendo que está trabalhando bastidores e todas as coisas funcionam juntas para o seu bem. Porque está acontecendo, e ele está fazendo isso. Escute a paz dele. Ouça o sussurro dele. Ouça a voz dele. Suas vozes não estão no trovão, o alto, o grande, o óbvio. Está na voz baixa e quieta, o sussurro da paz, o sussurro disso vai ficar bem, um sussurro de que estou com você, um sussurro de que nunca vou deixá-lo ou abandoná-lo. Eu amo que Jesus o notou. Eu amo que Jesus olhe para ele. Eu amo que Jesus o reconheça. Eu amo que Jesus fale com ele, o deseje, ame a ele e fique com ele. E, eu amo que ele note você, que ele olhe para você, que ele fale com você, que ele te reconheça, que ele te deseje, que ele venha até você, e que ele fique com você. Quero que vejam o que acontece, os milagres que acontecem quando Zaqueu abraça este convite íntimo, este convite para este milagre de intimidade com Jesus. Vemos o que acontece no versículo 6. Então, ele se apressou, desceu e o recebeu alegremente. Ele se apressou, desceu e o recebeu alegremente. Há 3 milagres que acontecem. Se você for para o versículo 8, ele continua a dizer, então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha, dou metade de todos os meus bens aos pobres, toda a minha riqueza aos pobres. Estou dando metade disso. E se eu tomei alguma coisa de alguém por acusação falsa, eu restauro 4 vezes. Nestas 2 passagens das Escrituras, Lucas capítulo 19, versículo 6 e Lucas capítulo 19, versículo 8, há 3 milagres que acontecem como resultado de Zaqueu aceitar este convite à intimidade com Jesus. A primeira coisa que acontece é que muda a relação dele consigo mesmo. A intimidade de Jesus com Zaqueu muda a relação de Zaqueu consigo mesmo. No versículo 6 deste versículo diz, então ele se apressou e desceu e o recebeu alegremente. Outra tradução diz que ele o recebeu feliz. Outra tradução diz e ele o recebeu com alegria. Havia alegria na vida de Zaqueu agora. Lembre-se até este ponto ele é um cobrador de impostos. É um trabalho miserável. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha alegria. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha felicidade porque o dinheiro não pode garantir isso. Você poderia ter dinheiro e ainda ser feliz, mas a felicidade não vem do dinheiro. E no caso dele, ele tinha muito disso, tanto que ele foi capaz de dar metade dele, ou estava disposto a dar metade dele.
Chegaremos a isso em um momento também, mas diz que ele desceu e o recebeu com alegria. A intimidade com Jesus mudou a relação de Zaqueu consigo mesmo. Em outras palavras, você nunca será capaz de ter um relacionamento saudável e positivo com outra pessoa até que seja feliz e saudável em seu relacionamento consigo mesmo. Isso significa ser capaz de ser alegre, feliz e contente, porque agora estou com Jesus. Estou mais perto dele. Isso me deixa feliz. Ele quer ficar perto de mim. Ele me nota. Ele olha para mim. Ele fala comigo. Ele me deseja. Ele me reconhece. Ele me quer. Ele fica comigo. Ele vem até mim. Estas são todas as coisas que nos fazem felizes em nosso próprio relacionamento com Deus e em nosso relacionamento conosco mesmos. Há tanta alegria agora que ele tem. Ele o recebe alegremente. Eu amo o que diz na Escritura no Salmo 144, versículo 15. Eu li isso para você. Felizes são as pessoas que estão em tal estado. Felizes são as pessoas que estão em tal estado. No Salmo 144, versículo 15, na Bíblia do Novo Rei Tiago. Felizes são as pessoas que estão em tal estado. Felizes são as pessoas cujo Deus é o Senhor. Felizes são as pessoas que estão em tal estado. Em que estado eles estão? Eles estão em um estado de intimidade com Jesus. Felizes são essas pessoas. Eu costumava pensar que certas coisas me fariam feliz, como sucesso no ministério, sucesso na família, sucesso nos negócios, sucesso nas finanças, e descobri que, embora não haja nada de errado com nenhuma dessas coisas, Deus quer que tenhamos sucesso em todas essas áreas da vida, mas nenhuma dessas coisas pode trazer a felicidade que a intimidade com Jesus traz. E quão simples é ter intimidade com Jesus. Eu vou te mostrar em um momento. Mas primeiro, os 3 milagres. O primeiro milagre da intimidade com Jesus é que mudou a relação de Zaqueu consigo mesmo. Ele está feliz agora. Muda as emoções dele. Isso o coloca em um estado de espírito alegre e contente, e em paz com Deus e consigo mesmo. Agora ele está pronto para ficar em paz com os outros. O segundo milagre dessa intimidade com Jesus é que ela muda seu relacionamento com os outros. Primeiro, muda a relação dele consigo mesmo. Segundo, muda o relacionamento dele com os outros. Observe o que ele diz no final do versículo 8. Senhor, está é a segunda metade do versículo 8, e então chegaremos à primeira metade dele. Mas ele, Senhor, se eu tomei alguma coisa de alguém por acusação falsa, eu acho que a Nova Versão Internacional diz, se eu enganei alguém, ou a Nova Tradução Viva, se eu enganei alguém de alguma coisa, eu estou pagando-lhes de volta 4 vezes o que eu tomei deles. Se eu fiz mal a alguém, se enganei alguém. Essa intimidade com Jesus mudou o relacionamento de Zaqueu com os outros. Ele não está mais se aproveitando de outras pessoas. Agora, ele quer ser uma bênção para outras pessoas. Ele não está mais vendo as pessoas como descartáveis, e vendo as pessoas como a fonte de sua receita. Em seguida, ele é desprezível com elas. Ele não vê mais as pessoas assim. Agora ele vê as pessoas, que merecem ser tratadas de forma justa. Eles merecem ser tratados honestamente. Eles merecem ser tratados com respeito. Agora, ele vê as pessoas de forma diferente. Por quê? Porque essa intimidade com Jesus muda. A chave é sua relação consigo mesmo, e agora mudou sua relação com os outros. Ele não está mais se aproveitando dos outros. A maneira mais segura de ser infeliz é usar as pessoas e tirar proveito delas. Uma das maneiras mais seguras de ser infeliz é se aproveitar das pessoas e usar as pessoas. Mas uma das maneiras mais seguras de ser feliz é agregando valor às pessoas. Se tirarmos vantagem das pessoas, seremos infelizes no final. Nós vamos ser infelizes no final. Nós vamos perder no final. Se nos aproveitarmos das pessoas. Mas se agregarmos valor às pessoas, seremos felizes no final. Teremos relacionamentos saudáveis no final. Teremos relacionamentos gratificantes. Se alguma vez fiz mal a alguém, a quem alguma vez fiz mal, a quem enganei, a quem acusei falsamente contra alguém, se alguma coisa injustamente tomei de alguém,
quadruplicá-lo-ei. Este é um homem que mudou milagrosamente em seu relacionamento com as pessoas. Gostaria que pudéssemos ver isso. Como o homem que pediu a Jesus para curá-lo. Os amigos pediram-lhe para levá-lo, curá-lo, por favor tenha piedade dele, e Jesus tocou-lhe uma vez. E ele viu homens como árvores andando, e então Jesus tocou nele novamente, e então ele viu todas as coisas claramente e sua visão foi totalmente restaurada. Ele via todas as coisas como deveriam ser. Primeiro, ele viu homens como árvores andando, e então Jesus tocou uma segunda vez, e ele viu todas as coisas claramente, e tudo foi restaurado à sua vista. A razão pela qual eu compartilho isso é porque é interessante que quando ele viu homens como árvores andando, é assim que somos às vezes. Vemos as pessoas como algo a ser cortado, árvores andando. Vemos as pessoas como algo a ser cortado. Vemos as pessoas como algo a ser usado para nos aquecer. Podemos pegar uma árvore, podemos construir uma casa com ela. Podemos pegar uma árvore, podemos fazer toras de fogo com ela. Podemos pegar uma árvore, e podemos queimá-la e criar calor, e é assim que nós, às vezes, temos sido em relação a outras pessoas. Nós os vemos como algo útil para nós, em vez de ver todas as coisas da maneira que Deus as vê. Nunca devemos olhar para as pessoas como uma árvore. Olhar para as pessoas como uma fonte de provisão para nós. Devemos sempre olhar para Deus como nossa fonte. Deus é nossa provisão. E assim Zaqueu vê as pessoas do jeito que merecem ser vistas. Eles não merecem ser aproveitados, eles não merecem ser roubados, eles não merecem ser abusados dessa maneira. Eu vou pagá-los de volta, Senhor, 4 vezes, o que quer que eu tenha tomado deles. Que belo milagre! Que você pudesse ver as pessoas de forma diferente, a maneira como Deus as vê, que você pudesse ver as pessoas de forma altruísta, ver as pessoas através dos olhos da generosidade, em vez de através dos olhos de tentar obter algo delas. Então essa intimidade com Jesus produz esse milagre que faz com que Zaqueu mude. Isso muda a relação de Zaqueu consigo mesmo. Então isso muda a relação de Zaqueu com as pessoas. E isso muda a relação de Zaqueu com dinheiro e posses. Zaqueu diz no início do versículo 8, Senhor. Olhe, Senhor. Dou metade de tudo que tenho aos pobres. Dou metade de tudo que tenho aos pobres. Este é um momento milagroso na vida deste homem também. Lembre-se, como um cobrador de impostos, ele estava sempre tomando para si. Ele nunca se preocupou com os pobres. Ele nunca se preocupou em compartilhar. Ele nunca se preocupou com o que as outras pessoas estavam passando. Mas agora, o que aconteceu com este homem, como resultado da intimidade com Jesus, mudou sua relação com o dinheiro. Sabe, todos nós temos uma relação com dinheiro. Para alguns de nós, nossa relação com o dinheiro pode não ser saudável. Para alguns de nós, nossa relação com o dinheiro pode ser saudável. Para alguns de nós, nossa relação com o dinheiro pode estar curando ou em processo de cura. E acho que todos nós precisamos permitir que esse processo ocorra, onde nossa relação com o dinheiro melhore. Temos uma relação confusa com o dinheiro quando dependemos muito dele. Temos uma relação confusa com o dinheiro. Temos uma relação disfuncional com o dinheiro quando estamos sempre esgotados. Temos uma relação disfuncional com o dinheiro quando o que temos nunca é suficiente. Temos uma relação disfuncional com o dinheiro quando usamos para tentar fazer com que as pessoas façam coisas por nós. Quando usamos para tentar ser feliz, temos uma relação disfuncional com o dinheiro. Mas observe que, embora Zaqueu tenha começado com uma relação disfuncional com o dinheiro, ele agora tem uma relação saudável com o dinheiro. Qual é o sinal de saúde em sua relação com o dinheiro? Generosidade. O maior sinal de saúde em nossa relação financeira é a generosidade. A maior prova de que somos saudáveis com nossas finanças e saudáveis em nossa relação com o dinheiro é que somos generosos. Podemos dá-lo, e podemos deixá-lo ir, e podemos plantá-lo, e podemos compartilhá-lo, e podemos semeá-lo, e podemos emprestá-lo, e podemos dar livremente porque recebemos livremente. E para este homem chegar a um lugar onde ele estava sempre se aproveitando das pessoas para o lugar onde ele está disposto a dar 50% de tudo o que ele tem para os pobres. Ele não precisa discutir com Deus sobre se ele deve dízimo ou não são. Qual é o dízimo? O dízimo deve estar no salário bruto.
O dízimo deve estar no lucro líquido. Ou tem mesmo que ser 10%? Porque Deus realmente quer meus 10%. Isso realmente importa. É o dízimo da nova aliança. É a velha aliança. É mesmo para mim hoje. Tudo isso, todas essas perguntas, toda essa especulação e todo esse ceticismo desaparecem quando você está íntimo de Jesus, porque isso muda seu relacionamento com o dinheiro e você não tem mais medo de perdê-lo. Mas agora você está na fé em dar e ser generoso com ele. Quero encorajá-los a pedir a Deus que esses 3 milagres aconteçam. E realmente esses 3 milagres aconteceram por causa da intimidade de Zaqueu com Jesus, e Zaqueu não foi quem iniciou a intimidade com Jesus. Jesus o iniciou. Ele disse que eu queria ir à sua casa. Eu quero passar um tempo com você. Eu quero ficar com você. E Jesus está iniciando esse mesmo convite para você, agora, para ter esse relacionamento íntimo com ele. Estar perto dele, falar com ele, ouvi-lo. É muito simples. Compartilharei em um momento como é simples criar essa intimidade, ou abraçar e aceitar esse convite de intimidade com Jesus, mas quero que vocês vejam mais uma vez, 3 milagres. A intimidade que Zaqueu aceita e abraça de Jesus, muda sua relação consigo mesmo, muda sua relação com os outros, e muda sua relação com o dinheiro. Para mim, esse é um bom dia, para mim, esse é um grande dia, ter qualquer um desses 3 milagres, mas ter todos os 3. Que bela transformação que ocorreu na vida de Zaqueu, e que bela transformação que pode ocorrer em sua vida também. Como vamos fazer isso? Como podemos ver essa intimidade com Jesus ocorrer em nossas vidas? Bem, para mim, parece que a resposta é encontrada em João capítulo 13, versículo 23. Aqui está a resposta. Diz: agora havia encostado no seio de Jesus, um de seus discípulos a quem Jesus amava, e Simão Pedro, portanto, mencionado é ele, e o discípulo era João, como sabemos, para perguntar quem era que ia trair Jesus. Eles estavam na última ceia. E note que João é o único, no versículo 25, diz, recostando-se no seio de Jesus, recostando-se no peito de Jesus. Senhor, quem é? E eu amo que o versículo 26 diz. Deixe de lado o assunto aqui por um momento, que é Judas e ele vai trair o Senhor. Deixe isso de lado, e apenas observe estas 2 primeiras palavras do versículo 26. Jesus respondeu. Jesus respondeu. Alguém está em um lugar da vida agora. E tem uma pergunta de sua vida agora, e você precisa que Jesus responda, porque a Bíblia diz, Jesus respondeu. Eu profetizo sobre você. Jesus vai responder. Você vai descobrir a resposta de Jesus para a pergunta em sua vida. Qualquer pergunta que você tenha em sua vida, Jesus respondeu. Jesus respondeu. Jesus respondeu. E ele vai responder a você. E repare como era simples. Se eu pudesse te mostrar desse jeito. 3 maneiras simples de ter intimidade com Jesus: inclinar-se para o que quer que seu coração bata, inclinar-se para o que quer que seu coração bata. Número 2. Avise o que quer conhecê-lo mais profundamente. Incline-se para o que faz seu coração bater e deixe-o saber que você quer conhecê-lo mais profundamente. João avisou a Jesus. Primeiro, João estava inclinado para o batimento cardíaco de Jesus. Sua cabeça está sobre Jesus, peito. É aí que está o batimento cardíaco. Então, primeiro, John se inclina, e ele vai para o que o coração de Jesus bate. O que quer que o coração de Deus bata, é com o que nosso coração deve bater. E então, John pergunta especificamente a ele. Então, deixe-o saber que você quer conhecê-lo mais profundamente. Jesus, quem é que vai te trair? Temos que ser ousados para pedir a Jesus coisas que ninguém mais sabe, coisas que ninguém nunca ouviu antes, coisas para as quais ninguém possa ter a resposta. Esta foi a primeira vez que Jesus respondeu a esta pergunta. Este é o primeiro homem que descobre quem vai trair o Senhor. É porque John estava disposto a fazer as perguntas que ninguém mais estava fazendo. João estava disposto a ir mais fundo com Jesus e ele estava disposto a pedir-lhe para ir mais fundo com ele. Senhor,
Confie em mim com a resposta para a próxima invenção do Instagram. Qual é a próxima invenção da Apple? O que vem a seguir? Deus poderia lhe dar respostas nos negócios ou respostas na vida que ninguém nunca lhe perguntou antes. Se você está disposto a pedir-lhe para um relacionamento mais profundo com Ele. Isso é o que João pediu, e Jesus responderam, e Jesus responde. Então, minha terceira sugestão e recomendação de como ter essa intimidade com Jesus é esperar respostas, esperar que Ele responda a você, esperar que Ele fale com você. Ouça o que Ele vai lhe dizer. Escutem. Às vezes estamos ouvindo tantas vozes e precisamos silenciar todas as outras vozes e apenas sintonizar com o que Jesus está nos dizendo. Então, 3 milagres de intimidade com Jesus. Número 1. Muda nossa relação com o nosso eu. Número 2. Muda nossa relação com os outros. E, número 3. Muda nossa relação com o dinheiro. Faz com que nos tornemos pessoas verdadeiramente generosas, até mesmo escandalosamente generosas. E 3 maneiras pelas quais podemos cultivar essa intimidade com Jesus. Primeiro, incline-se para Ele para o que seu coração quer. Ouça com o que o coração dele bate. Em segundo lugar, deixe-o saber que você quer conhecê-lo mais profundamente. E em terceiro lugar, espere que ele responda, espere que ele ouça. E quando se trata, como eu fecho hoje com você, quando se trata do que o coração de Deus bate com, o que o coração de Jesus bate com. Recentemente, Deus falou comigo tão recentemente quanto eu não sei, talvez 2 ou 3 semanas atrás, estávamos no meio de nossa iniciativa Heart for the House, onde estávamos descrevendo todas as coisas que Deus está fazendo através desta igreja e ministério, e agradecendo a todos, agradecendo por sua parceria e sua associação e sua generosidade para com isso. E foi então, nessa época, que Deus falou comigo. Ele disse: eu quero que você faça mais pelos pobres. Eu quero que você faça mais pelos pobres, e eu acho que é porque eu estava inclinado para o que Deus estava falando comigo para o resto deste ano, e para o ano novo. Deus, o que está me dizendo? O que está em seu coração? Com o que seu coração bate? O coração de Deus bate por 3 coisas, na minha opinião. Número 1. O coração dele bate por você. E número 2. Seu coração bate por almas. E número 3, seu coração bate por sua igreja e seu coração bate por pessoas e a dor e o sofrimento. O coração de Deus bate para os pobres, o coração de Deus bate para as pessoas que precisam de Jesus, e precisam ver Jesus e sentir Jesus de maneiras práticas. E assim, ao fecharmos hoje, quero convidá-lo a semear uma semente em seu relacionamento íntimo com Jesus. Semeie uma semente. Jesus, eu quero ir mais fundo, então eu vou cavar mais fundo e dar um pouco mais. Eu vou dar um pouquinho mais fundo porque eu quero ir um pouquinho mais fundo. Eu vou semear um pouquinho mais fundo porque eu quero ir um pouquinho mais fundo. E quero convidá-los a fazer isso, porque para mim, isso é algo que o coração de Deus bate e bate para os pobres, os feridos, os sofredores, os menos afortunados. Você sabe, em Provérbios capítulo 19, versículo 17, diz: quem é generoso para com os pobres empresta ao Senhor e ele vai recompensá-lo por sua ação. Quem é generoso com os pobres? E Deus está falando comigo para ser mais generoso com os pobres. E eu quero que você venha comigo porque esse é o batimento cardíaco de Deus. Quando somos generosos com os pobres, emprestamos ao Senhor. Então, vamos receber uma oferta especial neste momento. E eu quero pedir-lhe para ser generoso para os pobres. Nada disso vai para nossas contas regulares ou as coisas que fazemos como um ministério. Tudo isso vai para os pobres. Tudo isso vai para os verdadeiros, pessoas e pessoas que estão realmente sofrendo porque o batimento cardíaco de Deus é para você. E o batimento cardíaco de Deus é para as almas, e pobres almas, e almas perdidas, e crianças famintas e órfãos, e viúvas e os mais pobres dos pobres. Jesus disse: quando você faz isso com o mínimo destes, você tem feito isso para mim,
Então você poderia tirar um momento e eu quero orar por você. E eu quero orar que vai ouvir o batimento cardíaco de Deus neste momento e vamos ouvir o batimento cardíaco de Deus nos próximos dias, semanas, meses e no novo ano. E que realmente responderemos com intimidade com Jesus, intimidade que muda nosso relacionamento conosco mesmos, muda nosso relacionamento com os outros e muda nosso relacionamento com o dinheiro. Sejamos generosos com Ele. Vamos para o batimento cardíaco de Deus, os pobres, os que sofrem, os que sofrem. Faça o seu melhor agora. Deixe-me rezar por você. Pai, obrigado a todos que estão semeando neste momento esta oferta especial para os pobres e este momento especial. Peço a Deus que você amplie nossos corações para absorver o que seu coração bate por, o que seu coração bate com. Qual é o seu batimento cardíaco para o Senhor? É para as almas. É para os perdidos. É para os pobres. É para a dor. Queremos fazer isso com o menor desse, Senhor, porque queremos fazer isso com você. Fale conosco, Senhor. Dê-nos a alegria da generosidade. Dê-nos o dom da generosidade. Nos dê a semente para semear. Dê-nos o coração para recebê-lo mais e mais profundamente em nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Faça o seu melhor presente, por favor. E muito obrigado antecipadamente. Eu não posso agradecer o suficiente, e eu queria colocar isso lá fora, porque Deus colocou no meu coração que vamos fazer mais pelos pobres do que já fizemos antes, e isso é o batimento cardíaco de Deus. Vamos alcançar mais almas do que jamais alcançamos antes, vamos fazer mais pelos pobres do que jamais fizemos antes porque somos abençoados por sermos uma bênção. Amém. Você pode estar assistindo online agora também, e você nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que é a maior bênção de todas, o maior presente de todos é o dom da salvação. E a decisão mais importante de todas é a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, não há decisão maior do que essa. Não há nada mais importante do que isso. Seu destino para sempre no céu, ou no inferno, baseado em aceitar Jesus ou rejeitá-lo. Eu vou com aceitá-lo e eu quero que você o aceite também. Na verdade, se você nunca teve, reze isso comigo em voz alta. Pai Celestial, abra seu coração, abra sua boca e diga isso, Pai Celestial. Convido Jesus Cristo para minha vida como meu Salvador e Senhor. Eu acredito, apenas diga isso, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. De agora em diante, sou filho de Deus em nome de Jesus. Agora, se você rezou essa oração, eu celebro você. Eu o parabenizo. Estou tão feliz por você. E tão orgulhoso de você. E há um pequeno link em sua tela ou na caixa de comentários onde quer que você esteja assistindo. E você poderia clicar nisso e tirar proveito disso. E você vai receber um download do meu livro grátis. O Poder de uma Nova Vida. Ele é os próximos passos em nosso relacionamento com Deus. É absolutamente gratuito. Aproveite que você pode baixá-lo em qualquer lugar do mundo e deixe-me saber que você orou essa oração hoje. Deixe-me saber que você está animado com os milagres de nossa intimidade com Jesus também. Você nunca mais será a mesma. Estas são verdades milagrosas e transformadoras. Se você apenas aceitar, se você apenas abraçá-lo, sua vida vai ficar melhor e melhor e melhor. Mal posso esperar para ajudá-lo a fazer isso, e mal posso esperar para melhorar com você porque somos melhores juntos. Mal posso esperar para vê-lo no nosso próximo culto. A gente se vê então. Deus te abençoe. Espero que tenham tido umas férias incríveis, ação de graças e mal posso esperar pelo nosso próximo culto e pela nossa próxima vez juntos. Deus te abençoe.